Queridos, na graça e a paz do Cordeiro, amém? Amém. Estamos nessa série de mensagens em Eclesiastes e nós chegamos no capítulo 16, ok? Queria então que você, por favor, abrisse a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 16, diz assim: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E eu vi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça no sol, e foi dado o poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15: Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito, ou está consumado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e a cidade das nações se desmoronava. Deus lembrou-se da grande Babilônia, ele deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas dos céus enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Vamos ao Senhor em oração. Pai, estamos diante da Tua preciosa palavra, Senhor. Estamos diante do Teu precioso Evangelho. E, ó Deus, o que importa hoje, nessa noite, é que o Teu Evangelho tenha primazia sobre as nossas vidas, Senhor. Então eu peço
para que o Senhor me use nessa noite e fale com os nossos irmãos aqui, Senhor. Fale com a tua família que está aqui reunida, porque nós precisamos ouvir mais o teu Evangelho, Pai, e as nossas vidas precisam ser transformadas, Senhor. Ó Deus, não permita que eu venha passar alguma impressão errada de Ti, Pai, mas que o Senhor possa conduzir toda a exposição dessa passagem, Senhor, para a glória do Teu precioso nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos na passagem que, ao meu ver, é a passagem mais dolorosa e mais perturbadora de todo o Apocalipse. Aliás, nós estamos aqui nesse capítulo nos últimos momentos, ou nos últimos segundos da misericórdia de Deus. Essa misericórdia de Deus, essa graça, essa busca de Deus, que começou em Gênesis 3, vem acabar aqui no capítulo 16. Enquanto as trombetas, já foi pregado aqui nos capítulos anteriores, enquanto as trombetas são um anúncio para o arrependimento, as taças da ira de Deus são a total cólera de Deus derramada sobre os homens rebeldes. Enquanto as trombetas são uma advertência, as taças são uma consumação da ira final de Deus. Enquanto as trombetas atingem primeiramente o ambiente onde vive o homem, as taças da ira de Deus, aqui no capítulo 16, atingem desde o início a pessoa do homem. Nas trombetas nós vemos tribulações parciais com o objetivo de trazer arrependimento ao coração do homem. Nas taças nós vemos que essa oportunidade já se esgotou. Enquanto nas trombetas a ira de Deus vinha misturada com a sua misericórdia, nas taças a ira de Deus vem sem mistura, a não ser a mistura com a sua justiça, a ira com a justiça. Então, antes de começar a exposição versículo por versículo, eu preferi uma mensagem mais textual, mais de cunho textual, um pouco menos expositiva, mas um pouco mais textual. Nós vamos caminhar pelos versículos. Enquanto eu ainda não exponho o texto, eu só quero lembrar para todos nós aqui que esse princípio de Deus de demonstrar a sua ira com calamidades, desastres naturais, destruições, são notoriamente repetidas em toda a Escritura. A gente, por exemplo, tem o exemplo do dilúvio, nós temos o exemplo de Sodoma, nós temos o exemplo do Egito ali no meio do Mar Vermelho, nós temos o próprio exemplo de Jerusalém, que foi por várias vezes saqueada e destruída. E nós temos aqui no capítulo 16, essas calamidades, essas destruições da parte de Deus que antecedem o juízo final do capítulo 17. Então, por favor, vamos para o versículo 1 e versículo 2. Diz assim: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas sobre a terra. Abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então, meus irmãos, no versículo 1, versículo 2, nós temos a primeira taça. A terra, ela é atingida pela ira de Deus. O texto começa dizendo que uma voz
de algum profeta, nem a voz dos mártires, porque no último versículo do capítulo 15 diz que ninguém podia entrar no santuário. Então concluímos que essa voz que ordena os 7 anjos irem derramar as suas 7 taças é a própria voz de Deus. E aqui no capítulo 16, versículo 1 e 2, os adoradores da besta são atingidas por feridas malignas e dolorosas. Aqui nós temos a primeira taça derramada exclusivamente e diretamente para aquele que causou todo esse problema aqui, o homem. Aqui, meus irmãos, no primeiro versículo e no segundo versículo, diz que essa taça vai ser derramada sobre a cabeça daqueles que são adoradores da besta. É muito interessante se pensar nesse momento, porque diferente do nosso, nesse momento aqui não vai ter crente carnal. Ou você foi selado com o Santo Espírito da promessa de Deus, ou você foi selado com a marca da besta. No versículo 1 e versículo 2, nessas taças aqui não vai ter crentes nominais, não haverá crentes de fachada, não haverá crentes frios, secos. Ou você é crente, daquele crente que dá sangue na canela e você está ali firme, ou você vai ser uma pessoa selada pelo selo da besta. E aqui nós temos então a primeira taça é derramada exclusivamente aos adoradores da besta. Essa taça vem derramar feridas, chagas, né, como lepra mesmo, tá? Como lepra. Somente aqueles que têm a marca da besta, que adoram a besta. Então a primeira taça, os homens são atingidos pela ira de Deus. No versículo 3, nós temos uma segunda taça. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. A maior fonte de vida do planeta é atingida pela ira de Deus agora. Aqui nós vemos a destruição completa e certa do homem. Os oceanos vão coagular com o sangue, e todos os animais do mar vão morrer. Esse quadro, meus irmãos, segundo a interpretação minha, de Renan e de Léo, ele não é um quadro para a gente ser levado ao pé da letra. Não vai acontecer isso, nós não acreditamos que isso vai acontecer literalmente em um determinado momento da história, mas que isso já vem acontecendo desde do primeiro século da igreja. Por exemplo, hoje nós podemos abrir os noticiários e ver que os oceanos, eles coagulam. De que forma? Com desastres petrolíferos. Quem aqui já não viu no jornal aqueles desastres de milhões de barris sendo jogados no oceano? Os animais morrendo, os peixes vindo a flutuar e simplesmente apodrecendo no oceano por conta dos desastres de derramamento de petróleo. O mar vai se transformar em sangue. Aonde nós podemos ver isso? Em 2004, um tsunami varreu Sri Lanka, matando 230 mil pessoas. Eu pesquisei, na minha pesquisa nessa semana, eu pesquisei alguma coisa sobre isso, e simplesmente nos últimos 100 anos aconteceram 7 grandes tsunamis no mundo. E esses 7 grandes tsunamis simplesmente ceifaram a vida de mais de 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas. Se você caminhasse
naquela região ali do tsunami onde aconteceu em 2004, você ia ver que literalmente aquela região, o mar daquela região, virou sangue. Versículo 4 ao versículo 7, nós temos a terceira taça. Os rios agora são atingidos pela ira de Deus. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, ó santo, que eres, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. Quando a terceira taça derramada, o homem aqui se vê totalmente vulnerável. O mar fica coagulado com sangue, os peixes do mar todos morrem, as criaturas do mar morrem. O terceiro anjo agora ele lança a sua taça nos rios e todas as fontes, todo o armazenamento de água, todos os rios também se transformam em sangue. Muito parecido com a primeira praga do Egito, quando o Senhor ali toca no Nilo e o Nilo simplesmente também vira sangue. E é interessante que no meio dessa tortura toda, no meio desse caos aqui, talvez a gente pense: que Deus injusto é esse? Fazer com que o homem sofra tanto. Que Deus injusto é esse, no qual Ele transforma a sua criação, transforma tudo aquilo que o homem precisa para sobreviver em sangue. E aí chega no versículo 4, um anjo traz uma revelação da justiça de Deus e nos revela que o Deus apresentado aqui, derramando essas taças sobre a cabeça dos homens, é um Deus justo. Tu és justo. Ele abre um parênteses antes de talvez João aqui ele coloca essa revelação da parte do anjo. Talvez ele pense assim: meu Deus, o que as pessoas vão pensar acerca do Deus soberano? Então o anjo vem e abre esse parênteses no meio dessa tortura e diz: Tu és justo, tu, ó santo, que és e que eres. É interessante aí no versículo 4: Tu, ó justo, tu, ó santo, que és e que eres. Nós conhecemos um pouco essa frase: Tu que eres, que é e que há de vir. Note que aqui não há que há de vir. Por quê? Veja o versículo 4. O que o anjo está falando: Tu és justo, tu, ó santo, que és e que eres. Por que ele está ausentando aqui tu que hás de vir? Porque no capítulo 16, Cristo não mais há de vir, Ele já está voltando. Ele não voltará mais no capítulo 16, Ele já está às portas. É interessante. Deus é justo. Deus é justo. Nós precisamos, meus irmãos, andar caminhando pelas ruas com os nossos ouvidos sensíveis à trombeta de Deus. Talvez aconteça nessa semana, talvez aconteça nessa madrugada. Aquele que é e aquele que é está vivo. Aquele que é e aquele que era já está voltando. O homem está totalmente vulnerável, sem água potável no mundo. Não tem água do mar, não tem água do rio, não tem água na sua caixa d'água, não tem mais água nos reservatórios da Cageta, não tem mais. Lembre-se que o homem está com o seu corpo consumido de chagas. Lembre-se que o homem aqui no capítulo 16, a primeira taça tocou ou foi derramada na cabeça
cabeça do homem, fazendo com que feridas malignas fizessem aberturas no próprio corpo do homem, ou seja, não haverá água para limpar essas feridas, não haverá água potável para limpar essas chagas. Imagine, tenta imaginar para sua mente quão terrível será esse dia que vai preceder o juízo final de Deus. Versículo 8 ao versículo 9, o sol é atingido pela ira de Deus. Os mesmos pecadores que não se arrependeram quando o sol se escureceu, isso na quarta trombeta, ok? Alguns capítulos antes, o anjo vai e toca a sua trombeta e o sol escurece, alguns capítulos antes. Esses mesmos pecadores que não se arrependeram, ficaram impenitentes quanto à trombeta, aqui no sol, nessa quarta taça, do versículo 8 ao versículo 9, simplesmente eles são punidos pelo Senhor. No escurecimento do sol, eles até podiam ignorar, assim como nós temos o dia e a noite, nós vivemos muito bem durante a noite, eles até podem ignorar isso quando o sol fica escuro. Mas aqui no versículo 8, versículo 9, eles não vão poder ignorar o sol queimando as suas pedras. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram-se de se arrepender. Queridos, aqui nós temos a primeira atitude do homem para com Deus. Quando nós chegamos na quarta taça, a taça que é derramada no sol, fazendo com que o sol queime a pele dos homens, o homem já está ciente da presença de Deus. O homem já está ciente da justiça de Deus. Veja no final do versículo 9: esses foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O homem de fato é mau. O homem de fato, como diz Calvino, ele é depravado totalmente. Diante dos sofrimentos, a própria Bíblia, a Escritura, ela nos dá duas atitudes do homem para com Deus. Quando Deus permite o sofrimento, ou quando o próprio Deus causa o sofrimento do homem, nós temos duas atitudes. Ou nós blasfemamos contra Deus com a nossa boca, ou nós nos dobramos, nos ajoelhamos e glorificamos ao Senhor com os nossos joelhos, com a nossa vida. Diante do sofrimento, ou você amaldiçoa Deus, ou murmura e blasfema contra o Senhor, ou os seus joelhos se dobram e glorificam o Senhor. No caso desses que são selados com a besta, a única coisa que eles sabem fazer é blasfemar contra Deus. Do 10 ao 11, o trono da besta é atingido pela ira. Do 10 ao 11, o trono da besta é atingido pela ira. Deus aqui ele derrama a sua ira no trono da besta, no sistema do qual a besta governa. Esta taça fará uma completa desordem, vai simplesmente trazer caos a todo o sistema humano, e de alguma forma isso vai trazer caos, vai trazer sofrimento ao próprio homem. Essa taça, a quinta taça, ela é derramada sobre o trono da besta. Só que não tão somente o sistema e a besta têm as suas consequências, mas o próprio homem, o homem que está marcado com a besta, que é manipulado pelo sistema da besta, também é atingido. E veja que a sua língua, eles tinham a própria língua de dor. Nós simplesmente
Nos comentários que eu li, eu não consegui trazer nenhum significado. Como é que isso vai ser? Porque nessa quinta taça, Deus derrama sobre o trono da besta. Mas os homens que são governados com ela, os homens têm agonia, têm um sofrimento na sua língua, eles chegam a morder a língua. Veja no capítulo 16, versículo 10: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Ele não derrama sobre os homens, ele derrama sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. Ou seja, houve um caos, houve uma desordem. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Queridos, veja a depravação moral que o pecado causa no homem. Veja a depravação do ser da humanidade causado pelo pecado. A língua do homem aqui está ferida, a língua do homem aqui está machucada, mas mesmo assim o homem cria um jeito de usar a sua língua para blasfemar contra Deus. Essa quinta taça é derramada sobre o trono da besta. A língua do homem é mordida, a língua do homem está em total ferida, mas mesmo assim esse homem que tem a marca da besta cria um jeito de usar essa língua ferida para blasfemar contra Deus. E aí muitas vezes nós nos perguntamos se Deus é justo de mandar pessoas para o inferno. Porque aqui, essas pessoas aqui, lembre-se, essas pessoas são constituídas dos mesmos elementos que você, são pessoas de carne e osso como você. Deixa eu te dar um exemplo. Hitler não é um alienígena. Hitler não é um demônio. Hitler é um homem. Esse homem foi responsável pela morte de 20 milhões de pessoas. E eu pergunto, o que não te faz tão terrível quanto Hitler? Já que você é constituído como ele, dos mesmos elementos. Você tem uma boca, você tem um nariz, tem 2 olhos, tem 2 ouvidos, tem um coração, tem sentimento e tem emoção. Aqui que nós vemos a graça de Deus, meus irmãos. Porque se não fosse a graça de Deus, nós seríamos tão terríveis quanto Hitler. Só não somos porque a graça de Deus não nos deixa. Porque nós temos a mesma oportunidade de fazer o que Hitler fez. O homem pintado aqui no capítulo 16, ele é mau. Ele é mau. Faz algumas semanas atrás, eu vi uma pesquisa muito interessante. Em toda a história da humanidade, o homem, ele causou 14 mil guerras. 14 mil guerras, sejam guerras civis, guerras mundiais, conflitos armados. 14 mil guerras. Fizeram um levantamento de mais ou menos quantas pessoas morreram. 14 bilhões de pessoas. 14 bilhões de pessoas morreram em guerras e conflitos armados que o próprio homem causou. A população da Terra hoje são 7 bilhões de pessoas. Multiplica isso. São as mortes somadas em todos os conflitos armados da Terra. Todos os conflitos armados da história da humanidade. Isso guerras até mesmo antes de Cristo. O homem é mau, meus irmãos. O homem aqui é pintado como ser mau, um ser rebelde contra Deus. Versículo 12 ao versículo 16. O rio Eufrates é atingido pela ira de Deus. O rio Eufrates é atingido pela ira de Deus.
O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi, saíram da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que ele veio como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo suas vestes, para que não ande nu e não seja vista sua vergonha. Vamos por parte aqui, porque esse é o trecho mais complicado do capítulo 16. Versículo 12 diz que a sexta taça derramada sobre o rio Eufrates. Esse rio secará e abrirá um caminho para a invasão do inimigo. Os poderosos, os governantes, os reis da terra serão manipulados por sinais e milagres de demônios para lutar contra a igreja do Senhor. Aí você pergunta assim, mas milagres e sinais feitos por demônios? Exatamente. Milagre, o demônio faz milagre? Faz. Até o Valdomiro faz milagre? Quem dera os demônios. E aí, nós pensamos assim, poxa, como pode? Sinais e milagres serem produzidos por demônios. Você lembra daquelas pessoas que vão chegar diante de Deus? Em Mateus, no capítulo 7, se eu não me engano, Jesus, eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz sinais no teu nome. E aí Jesus diz: afasta-te de mim, que eu não te conheço. Mas como assim? Essas pessoas não fizeram milagres? Exatamente. Não foi Jesus que fez os milagres, foi a pessoa. O próprio texto diz: não fui eu que fiz os milagres, não fui eu que fiz os sinais, não fui eu que expulsei os demônios. Jesus disse: foi você mesmo, não fui eu não tinha nada a ver com isso. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Os demônios podem fazer milagres. Nós vemos isso no Antigo Testamento em Êxodo, quando o faraó chamou aqueles espíritas, aquelas pessoas que faziam magias para tentar fazer toda sorte de sinais milagrosos. Os demônios fazem milagres. O palco dessa batalha, o rio Eufrates, seca, abrindo um caminho para o inimigo entrar. E aonde vai ser essa batalha? Dos governantes da terra contra a igreja do Senhor. Vai ser um lugar muito conhecido por todos nós, chamado Amargedon. Você foi lá, meu amigo? Você chegou a ver esse lugar? Amargedon é uma planície, não é isso? Uma planície muito grande. É exatamente um local de guerra. Exatamente essa planície, reta, enorme, vai ser o palco dessa última batalha. O Amargedon já é muito conhecido na Bíblia. Por exemplo, foi no Amargedon, foi nessa mesma planície, que Deus livrou o povo de Israel em Baraque contra os cananeus em Juízes, no capítulo 7, se não me engano. Foi nessa mesma planície que Gideão teve a sua vitória contra os midianitas, em Juízes capítulo 7. Baraque foi no capítulo 4 de Juízes. Baraque, Débora, os israelitas foram salvos no capítulo 4, nessa mesma planície. Gideão foi vitorioso com o livramento de Deus no capítulo 7, nessa mesma planície. E o rei Saul, um rei reprovável diante dos olhos do povo e de Deus, também morreu nessa planície chamada Amargedon. Então o Amargedon, ele tem um símbolo de livramento do Senhor. Essa planície, esse local, esse palco de batalha chamado Amargedon no Antigo Testamento,
nós vemos que foram palcos de livramentos do Senhor para com o seu povo Israel. E é exatamente aqui, quando os canhões, as armas, os jatos, os caças estão apontados para a igreja, que o Senhor vem e arrebata a sua igreja triunfante. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Deus é o Deus que nos livra. Nesse momento a igreja está rodeada de inimigos. Cristo aparece, triunfante, vitorioso, para buscar o seu povo. E de que forma ele faz isso? Ele faz livrando o seu povo, a igreja, de completa aniquilação. Aí você pensa assim: Tiago, mas a igreja vai passar pela tribulação? Porque nesse momento aqui do capítulo 16, nós estamos no ápice da grande tribulação. Há uma corrente que diz que a igreja não vai passar por essa tribulação. Eu digo que vai. E eu digo mais: a igreja já está passando por essa tribulação. A igreja sempre passou por essa tribulação. No primeiro século, quantas pessoas, quantos cristãos, quantas igrejas foram queimadas e seus líderes jogados nas arenas que os leões ferozes devoraram? Quantos? Então a igreja do Senhor, ela nasce no primeiro século, diante de uma tribulação, e ela é arrebatada no último século, que eu não sei qual, no ápice da grande tribulação. Cristo virá como um ladrão. Eis que venho como um ladrão. Eis que venho como um ladrão. Eu pergunto: ele virá como um ladrão para nós, a igreja? Quem aqui dorme todo trancafiado na sua casa, esperando um ladrão? Quem? Alguém aqui dorme, repousa a sua cabeça esperando um ladrão? Eu não consigo dormir assim. Cristo vai vir como um ladrão para a humanidade sem Cristo, para aqueles que foram marcados pela besta. Aí sim Cristo virá como ladrão. Para nós como igreja, que já estamos esperando o retorno triunfal de Cristo, ele não vai vir como ladrão. Ele vai vir como um convidado. Quando nós recebemos um convidado na nossa casa, com toda alegria, Cristo vai vir assim, vai arrebatar a sua igreja. Ele vai vir como um ladrão, não para nós, mas para aqueles que foram marcados pela besta. Eis que veio como um ladrão, eis que veio como um ladrão. A volta de Cristo vai ser repentina, meus irmãos. Não sabemos quando, não sabemos o ano, não sabemos nada disso. Nós sabemos que Ele vai voltar. Nós sabemos que Ele vai voltar. Para muitos Ele virá como um ladrão. Para muitos Ele vai voltar como um ladrão. Inesperado. Os canhões, as armas, os caças, os exércitos e os reis estão com as suas flechas apontadas para a igreja. Em um instante a igreja desaparece. É livrada, é arrebatada pelo Cristo triunfante. Glória a Deus. Aleluia. Cristo não é mais o guerreiro manjedor. Cristo não é mais o carpinteiro com suas mãos calejadas. Cristo não tem mais o seu lado furado numa cruz. Cristo não está pendurado numa cruz. A sepultura não deteve Jesus. E nem os céus vai deter Jesus. Ele vai sair dos céus, vai voltar à terra, vai buscar a sua igreja. Cristo incomparável, Cristo triunfante, Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor da sua igreja, vai estar ali num momento tão crucial para nós, meus irmãos. Mas Ele vai nos livrar no ápice da tribulação. No ápice da tribulação. Nós vamos passar por grandes problemas. Nós vamos passar por grandes problemas. Não problemas advindas dessa taça. Essas taças são derramadas para a aquisição da besta. Mas nós que somos de Cristo não vamos ser atingidos por essa taça. Mas nós vamos sofrer nas mãos da besta. Mas no ápice da grande tribulação, Cristo há de nos resgatar.
Versículo 17 ao versículo 21. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e no santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade das nações se desmoronava. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice com vinho e furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindo dos céus enormes pedras de granizo, e cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Meus irmãos, no 17 ao 21, o derramamento da sétima e última taça remove simplesmente o tempo e a história e substitui pela eternidade. Quando a sétima taça e a última taça é derramada no ar, simplesmente o tempo e a história desaparecem. A partir desta taça, o tempo não existe mais. A partir desta taça, a história fecha as suas cortinas e a eternidade agora se apresenta para todos os homens. Enquanto a sexta taça traz a destruição total, a sétima taça traz a extinção total de todas as coisas. Um grande terremoto não deixou nenhuma montanha de pé. Os altos edifícios agora se resumem em um monte de pó. Do santuário de Deus é ecoada uma voz dizendo: está consumado, está feito, está consumado. Nós também já conhecemos essas palavras: está consumado. As últimas palavras de Jesus quando estava pendurado naquela cruz, recebendo não estas taças, não esses cálices, mas recebendo sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o cálice da ira de Deus por conta do pecado de toda a humanidade. E Cristo ali pendurado naquela cruz brava: está consumado, está feito. Quando nós estudamos essa palavra, está consumado, está feito, é uma palavra muito interessante do grego, chamada tetelestai. Tetelestai, está consumado. A mesma palavra que Jesus fala no Evangelho, seu último brado está feito, é também a fala do próprio Deus aqui na última taça: está feito. Essa palavra tetelestai, ela é uma palavra que um juiz, que alguém com autoridade, usava para julgar uma causa. Tetelestai é uma palavra, quando um juiz estava diante de uma causa, quando ele julgou aquela causa, ele bate o seu martelo e diz: está feito. Tetelestai, tetelestai. No caso de Jesus, está consumado, está feito. Vocês não tomam a minha vida, eu que dou a minha vida por vós. Tetelestai, o juiz aqui sou eu. Jesus estava dizendo na cruz: o juiz aqui sou eu. Quem está julgando a causa não é Pilatos, não é Herodes, não são os fariseus, não são vocês, soldados, que estão me crucificando agora nesse momento. Quem está julgando essa causa aqui sou eu. Eu que dou a minha vida por vós. Vocês não têm poder de tirar a minha vida, mas eu dou a minha vida por vós. Tetelestai, está consumado. Na boca de Deus, tetelestai, está feito. Está feito. Essa palavra está feita, talvez pode dizer: sou eu, o Senhor soberano, que tem autoridade de fazer o que quer, e o que faço é justo e perfeito. Todas estas pragas, todas estas taças, toda a minha ira derramada por vós, fiz isto porque isso é agradável aos meus olhos. Tetelestai, está consumado. Eu julguei a causa. Eu julguei a causa. Tetelestai, está feito.
isso é justo, isso é bom. E a conclusão que eu chego, meus irmãos, Deus aqui está muito irado com o homem. Deus está muito irado com o homem que se deixou levar pela besta. E aí eu pergunto, por que Deus é tão terrível assim? Por que o capítulo 16 pinta um Deus tão irado como a humanidade? Eu quero fazer 4 respostas para essa pergunta. Por que Deus é tão irado assim? Por que Deus derrama sua ira? Primeiro, porque Deus não é neutro. Por que Deus derrama sua ira sobre os homens desta forma tão terrível? Primeiro, Deus não é neutro. Ele deve derramar as suas taças, porque isto é justo. Isto é justo. Desde que o homem é homem, desde que o homem foi criado, ele não faz outra coisa a não ser pecar contra um Deus que é justo, contra um Deus que é puro, contra um Deus que é perfeito. Então Deus derrama a sua ira sobre os homens, que simplesmente Deus não consegue ficar neutro com o pecado. Segundo, porque Deus almeja uma reconciliação. Deus ele almeja uma reconciliação. O juízo de Deus vem acompanhado de oportunidades para o homem se arrepender. Portanto, além de nos revelar um Deus irado no capítulo 16, o capítulo 16 também nos mostra um Deus que quer se reconciliar com o homem, ou quer que o homem se reconcilie com ele mesmo. Terceiro, Deus ele faz tudo isso, ele derrama suas 7 taças, porque os homens não se arrependem. Os homens não se arrependem. A gente vê no final de cada taça o próprio João dizendo: os homens não se arrependem. Os homens não se arrependeram. Os homens blasfemaram contra Deus. Os homens não glorificaram a Deus. Deus ele derrama essas taças porque o homem ele é um ser que ele permanece impenitente. Ele não se arrepende. Quarto, Deus é tão irado, Deus é tão terrível no capítulo 16, porque os homens merecem. Porque os homens merecem. O homem ele merece ser julgado por tanta maldade. O homem ele merece ser julgado por tanto pecado cometido. Além de ser pecador, o homem marcado pela besta do capítulo 16, ele é um ser, como já falei, que ele permanece impenitente e não se arrepende de nada daquilo que ele faz. Portanto, o homem merece a justa justiça de Deus derramada nas taças da ira. E eu quero fazer uma última pergunta: o que nós podemos fazer como igreja? O que nós podemos fazer hoje como igreja diante de um capítulo 16 como este? Primeiro, certifique-se que você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Certifique-se que você foi selado pelo Santo Espírito de Deus. Em outras palavras, certifique-se que você é salvo. Certifique-se que você é salvo. João, escrevendo a sua primeira epístola, João, ele diz: nós sabemos que somos salvos porque nós temos o Espírito Santo. Certifique-se que você é salvo. Segundo, espere de maneira jubilosa a vinda do Senhor. Meus irmãos, nós passamos por tantos problemas. Muitas vezes nós passamos por mini tribulações na nossa vida. Mas mesmo assim, lute pela sua alegria. Espere de maneira de confiança nessa vinda gloriosa e triunfante de Jesus. Talvez você está passando por muitos problemas na sua área financeira, na sua família, na sua empresa, com alguém, com seus filhos, talvez eu não sei. Mas deposite toda essa amargura, ou pegue essa amargura, ou pegue
pegue esse sentimento ruim, transforme em alegria e espere com essa alegria a volta de Jesus. Terceiro, pregue o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar para o homem pecador que essa justa justiça, que essa ira divina está próxima. O homem pecador precisa saber disso, porque não há outro meio dele escapar, não há outro meio dele ser salvo, a não ser pela graça de Jesus. E quarto, e última resposta, o que nós podemos fazer com a igreja? Tenha o mesmo espírito de oração do apóstolo João. Tenha o mesmo espírito de oração que o apóstolo João teve. João, ele termina esse livro, o livro do Apocalipse, o livro das Revelações, provavelmente fechando seus olhos, colocando sua mão para o céu e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos fazer isso, meus irmãos. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus nos dar essas 4 atitudes aqui, principalmente essa última, de ter o mesmo espírito de oração que o apóstolo João tinha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, como eu anseio a tua volta. Esse mundo é cheio de lágrimas, este mundo é cheio de dor, esse mundo é cheio de sofrimento, mas Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou com os braços abertos, com a minha cabeça levantada, com os meus olhos fitos em ti, esperando a tua volta. Maranata, ora volta, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar, queridos. Coloque-se de pé nesse momento. Talvez você achou que o capítulo 16 é um filme de terror. E realmente, o capítulo 16 é um filme de terror. O capítulo 16 é um filme de terror no último livro da Bíblia. Ele demonstra, ele expressa para nós toda a ira divina, todo o cálice, toda a justa justiça de Deus derramada sobre o homem impenitente. Por isso, o que nós podemos fazer é nos abraçar à cruz de Cristo, é se esconder atrás da cruz de Cristo, ser selados pelo Espírito Santo de Deus e encher a nossa boca de orações. Ora, volta, Senhor Jesus. Maranata, ora, volta, Senhor Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui nessa noite, estamos com o nosso coração contrito e quebrantado diante de ti, Senhor. Nós não queremos ter essa mesma atitude desses que foram selados pela besta. Nós queremos ter a atitude daqueles que são selados pelo Espírito Santo da promessa. Ó Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui esperando confiadamente na tua volta, Senhor Jesus. Tu há de voltar, os céus há de abrir. Ó Deus, nossos ouvidos um dia vão ouvir a tua santa trombeta tocar, Senhor. Nós vamos ver o Senhor voltar num cavalo branco. Ó Deus, a tua capa vai estar ensanguentada, os seus olhos vão ser olhos como chamas de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, os seus pés reluzentes como um latão polido, Senhor. Da sua boca sai uma espada, ó Espírito Santo de Deus. Ora, volta, Senhor Jesus. O mundo nos cerca de tantos problemas, o mundo nos cerca de tanto sofrimento, de tantas lágrimas. Nós estamos aqui nessa noite, nós despejamos
desejamos, nós derramamos o nosso coração aos pés